Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre publicidade e marketing, um assunto extremamente importante para qualquer empreendedor. Então vamos lá. O tema da nossa aula, como eu já comentei, vai ser exatamente o marketing, mas as estratégias desse marketing que pode ser feito. Primeiramente, obviamente, a gente precisa saber qual a diferença entre exatamente o marketing e a publicidade. Então a gente vai compreender a importância da divulgação do empreendimento, compreender o conceito de marketing e publicidade, que não são exatamente a mesma coisa, e também identificar as ferramentas de marketing e publicidade para se utilizar em um empreendimento, como que a gente pode usar essas ferramentas que são extremamente importantes em qualquer empreendimento. Então vamos lá. Luiz e Hugo aprenderam a fazer estampas em camisetas e querem começar a vender para seus colegas de escola. Para tanto, eles precisam divulgar seus produtos e mostrar para os colegas como suas camisetas são estilosas e personalizadas. Quanto mais gente conhecer o produto, mais encomenda eles terão e assim mais vendas farão e ganharão mais dinheiro. Ou seja, eles vão ter que fazer uma estratégia exatamente de marketing. Por que seria o marketing? Ali ele vai exatamente divulgar o tipo de material, o tipo de produto que eles estão oferecendo, que são camisetas estilosas, com estampas iradas, aquelas estampas que são totalmente diferenciadas, que não vão ser encontradas em qualquer lugar. E para as pessoas fazerem isso, ele tem que fazer um marketing e mostrar isso. E obviamente, mas e a publicidade dele? Exatamente, serão as ofertas que eles vão fazer, exatamente pontuais dentro do que eles vão fazer, para exatamente atingir o seu grande público. Como que o Luiz e o Hugo poderiam divulgar o seu negócio? Quais as ferramentas que eles podem utilizar? Bem, pense um pouquinho. Que ferramenta hoje os seus colegas de sala utilizam para ver sobre qualquer que seja os produtos, seja camiseta, um som, um filme no cinema? Qual é a rede que normalmente vocês utilizam? Que é diferente, por exemplo, do público dos pais, dos avós, são outros. Você quer falar com um público específico, então a gente tem que lembrar essas questões aí que é importante, né? Então o que seria o marketing? Marketing é um guia para que a empresa ache um caminho para seguir, que ela traça estratégias para alavancar as vendas e conquistar cada vez mais clientes. Uma dessas estratégias é exatamente a publicidade dentro desse empreendimento, ou seja, divulgá-lo para os clientes fazendo por meio das mídias sociais, por exemplo. Lembre-se, quem não é visto não é lembrado, né? E se não é lembrado, você não vai fazer a sua venda, ou seja, o seu empreendimento não vai render os lucros que são esperados. Mas agora, baseado no que a gente já conversou e também do conhecimento prévio que você já tem, eu vou deixar essas perguntinhas para vocês responderem. O que é marketing? O que é a propaganda? Como o Luiz e o Hugo podem fazer a propaganda e marketing para alcançar os consumidores que vão comprar exatamente suas camisetas? Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos com uma possível resposta para esse questionamento.
Galera, então esse assunto marketing e publicidade é um assunto que todo mundo está usando, não somente os empresários, né? Muita gente faz marketing pessoal. Um jogador de futebol, ele, além de jogar futebol, ele também é uma fábrica de marketing, né? Porque ali ele vai conseguir fazer publicidade e ganhar muito dinheiro além de jogar bola, né? Além do futebol. Mas o que é esse marketing? Vocês já sacaram bem? Então é exatamente esse questionamento, era exatamente para a gente conseguir fazer uma diferenciação entre o marketing e a publicidade. Então o que é o marketing? Uma possível resposta é um guia para o empreendedor pesquisar o mercado e adotar as estratégias que aproximem a empresa do cliente. No caso deles ali, eles estão fazendo camisetas estilosas que não é para o papai e para a mamãe, nem para os avós, é para um público bem definido. Então eles têm que conhecer qual é o público que eles querem atingir, qual é o gosto desse público, que tipo de estampas eles querem, que tipo de corte de camiseta. Então isso vai depender de uma pesquisa, que é posicionar exatamente o empreendimento deles. Isso vai ser o marketing. Mas o que seria a propaganda então? É a divulgação da imprensa, da empresa, por meios adequados de acordo com o público consumidor. Vamos dar alguns exemplos. Nós estamos falando de uma galera que estuda ensino médio, está mais ou menos aí numa faixa de idade aí entre 13 e 18 anos. Essa galera, aonde que eles veem as propagandas dos produtos que eles consomem? Qual é o local que mais eles utilizam? Eu observo, e tenho certeza que vocês, através das mídias sociais, seja no Insta, no Face, no TikTok e assim por diante. Então, onde que ele tem que investir essa divulgação? Exatamente nesses meios, exatamente para atingir o público que ele quer. Que, por exemplo, quando se já coloca numa outra seara, uma outra público, talvez não sejam os melhores estratégias, né? E daí a terceira pergunta, como eles podem usar a propaganda em marketing para alcançar os consumidores? Fazendo divulgações nas mídias sociais mais utilizadas pelo público consumidor, por exemplo. Um exemplo bem clássico hoje em dia da geração de vocês. A geração do pai e da mãe mais utiliza, por exemplo, as mídias sociais como o Facebook. A galera mais jovem está utilizando o quê? Exatamente, TikTok hoje em dia e o Insta, né? Então, cada geração a gente tem que estudar pelo marketing qual que vai ser utilizado para gastar os recursos dessa empresa exatamente para obter maior quantidade de vendas. Aqui nós temos um pensamento do nosso livro tradicional Pai Rico, Pai Pobre, que diz o seguinte: as habilidades de venda e marketing são difíceis para muitas pessoas, sobretudo em decorrência do seu medo de rejeição. Quanto melhor você se comunicar, negociar e lidar com esse medo da rejeição, tanto mais fácil será a vida. Para um empreendedor isso é fundamental. Ele precisa muito bem saber se comunicar exatamente para o cliente quando ele está chegando na loja ou quando o cliente ainda nem chegou na loja, está utilizando as mídias sociais ou qualquer outro tipo de mídia. Tem que saber exatamente como ele vai fazer essa comunicação. Então o empresário também tem que ser um comunicador e os seus colaboradores também têm que saber se comunicar com o público que ele vai ter. Além de empreendedor ter uma boa ideia do negócio e até ter o investimento inicial para começá-lo, ainda é necessário mais um passo: atrair o consumidor. Quantas lojas às vezes abrem, prepara-se tudo, mas não se preocupa em como atrair, esperar que simplesmente você abra a porta da loja física e os clientes vão vir até você. Não, você tem que fazer que o cliente saiba que você está ali e com qual tipo de produto. Então ele tem que muito se preocupar com esse marketing para posicionar dentro daquele local. Isso pode ser realizado por meio de uma boa estratégia de marketing e existem técnicas para isso. Vejamos algumas delas na situação aplicada ao Luiz e ao Hugo. Então vamos lá, quais seriam essas técnicas? Utilização das redes sociais. Então o Luiz e o Hugo podem fazer um marketing de conteúdo, publicação de conteúdos e fotos que tenham relação com a marca.
2. Contratar os influencers para fazer propaganda de suas camisetas nas redes sociais. 3. Nós podemos também, nessas redes sociais, tem vários tipos de redes sociais, né? Você tem que ver aquela que o público vai mais utilizar dentro do público que te interessa. Fazer sorteio de camiseta em troca de likes e seguidores. Mas para que isso vai trazer? Bem, se ele está fazendo like, ele vai acabar seguindo essa página. Consequentemente, nas outras promoções que você vai fazer mostrando seu produto, vai chegar mais fácil ao conhecimento deles. Então, você fazendo ele dar like e seguindo a sua página, por exemplo, do Instagram, ele vai ficar fidelizado, porque sempre ele vai ver as suas publicações. Os posts nas redes sociais podem ser impulsionados, pagando-se um determinado valor em dinheiro. As ferramentas de impulsionamento medem o engajamento das pessoas que interagem com os posts e divulgam produtos entre os usuários das redes que têm interesse no tipo de negócio que você está divulgando. Então, por exemplo, você pode contratar, mesmo no Google, a pessoa vai lá dar um Google, por exemplo, ela vai destacar exatamente as empresas que pagaram o impulsionamento. Assim como no Facebook, no Instagram e em todas as redes sociais existe esse impulsionamento pago, tá? Além de você fazer aquele impulsionamento formiguinha, de dia a dia. Por isso que se você, por exemplo, fizer uma campanha de promoção de likes, ali você já vai conseguir localizando pessoalmente lá. Eu tenho vários amigos empreendedores que utilizam essa técnica. Envio de e-mails. Os rapazes podem contratar uma empresa para criar uma lista de endereços e mensagens que divulguem o produto deles diretamente na caixa de entrada do e-mail desses futuros clientes. Tenho certeza que vocês recebem dezenas desses tipos de e-mails na sua caixa postal dos e-mails, exatamente fazendo a divulgação de diversos produtos que tenham relação com as pesquisas que vocês fazem dentro da internet. Oferta de brindes. O Luiz e o Hugo podem anunciar pelos meios já mencionados que ofereçam um brinde especial para os 10 primeiros clientes que comprarem as camisetas, ou ainda anunciar uma promoção do tipo leve 3 e pague 2, né? Ou seja, aonde você vai chamar a atenção para uma promoção específica. Vamos mais para um estudo de caso aqui. Alexandre fez um curso de curta duração de propaganda e marketing nas férias. O dono da loja de tênis, em que ele é jovem aprendiz, pediu que Alexandre o ajude a desenvolver um plano de marketing e propaganda para aumentar o volume de vendas da loja. O que o Alexandre deve considerar em relação ao público-alvo, o meio de comunicação com o público, o meio de vinculação dessa propaganda e uma estratégia de fidelização dos clientes? Baseado em tudo que a gente conversou no vídeo de hoje, que vocês já conhecem a respeito de marketing e de publicidade, como é que vocês fariam para o Alexandre apresentar para o seu chefe uma estratégia envolvendo esses 4 itens aqui? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já voltamos a conferir.
Então, galera, baseado em tudo que a gente já conversou, nós podemos dizer, primeiro, identificação do público-alvo, né? Quem seria o público-alvo? Jovens e praticantes de atividades físicas, né? O meio de comunicação com o público, mídias sociais, instrumentos populares na localidade, como outdoor e jornal de bairro, já que a loja fica exatamente no bairro. Meio de vinculação dessa propaganda, Facebook, Instagram, outdoor, anúncio e jornal do bairro, entre outros. Estratégia de fidelização dos clientes, ou seja, para que aquele cliente não seja um visitante único da loja, compre apenas uma vez, ele volte várias vezes. Oferta de brindes, tal como meias e acessórios para os clientes que comprarem 2 pares de tênis, ou outra promoção que ele faz, que ele pode fidelizar. Por exemplo, ele compra e ganha um desconto numa próxima compra, por exemplo. Então ele tem que fazer, exatamente como a gente conversou em vídeos anteriores, fazer exatamente um levantamento de custos. Ele fez aqui a instalação de outdoors, exposição por 30 dias, cada outdoor 2.000, então ele vai gastar 4.000. Impulsionamento nas redes sociais por 4 semanas, dando um total de R$400. Anúncio do jornal por exposição de 30 dias, R$80, somou ali, esse seria o custo para ele fazer essa campanha de publicidade e marketing sobre esse produto que ele pode apresentar para o chefe dele. A mídia certa para a empresa dependerá exatamente do público-alvo. No caso Alexandre, os consumidores que frequentam a loja moram no próprio bairro ou em localidade muito próxima. Através do que ele vai saber isso? Exatamente por conhecendo através da gestão do marketing que ele vai fazer. Por isso, optou-se pelas mídias sociais e meios comuns ao bairro, como o outdoor e a publicidade no anúncio do jornal do bairro. Agora uma questão de mão na massa aqui. Fernanda e Marina querem impulsionar seu negócio de venda de cosmético pela internet. Elas ficaram muito empolgadas com uma pesquisa de marketing que elas viram no jornal, nas redes sociais, onde eles viram que, no total das mulheres, 42% compram através da internet. E viram também que dessas mulheres, 25% indicam o site para suas amigas. E 50% do público compra pela internet e realizou compras por indicação de amigos. Das que compraram pela internet, 75% são fiéis aos sites que fizeram a entrega na forma correta. Então, baseado nessa pesquisa, quais ações de propaganda Fernanda e Marina podem fazer com base nas pesquisas de marketing para aumentar as suas vendas? Como conseguir que as compradoras identifiquem as amigas que também viraram cliente da loja virtual? Quais são as ações que podem ser realizadas para fidelizar as clientes conquistadas? Vocês vão pensar, montar uma estratégia exatamente pensando nessa pesquisa de mercado de marketing que foi feita, como elas poderiam fazer para alavancar exatamente as suas vendas, né? Aqui eu coloquei algumas sugestões que podem ser feitas e que vocês podem fazer outras sugestões tranquilamente para exatamente fazer uma estratégia de marketing e publicidade dessas aqui que vocês podem utilizar. Citei algumas aqui, mostrei algumas, mas vocês podem fazer outras estratégias que vão ser mais adequadas ao que vocês pensaram. Concluindo, marketing é uma pesquisa de mercado, posicionamento da empresa nele e divulgação da marca e dos produtos e de serviços oferecidos por essa empresa. A publicidade é responsável por informar os clientes sobre a empresa e as suas ofertas. Algumas ferramentas que são úteis são as mídias sociais, e-mail de marketing, anúncio em rádio e TV, panfletagem, dentre outros. Isso dependendo exatamente qual o público que ele vai trabalhar e também a região aonde tiver esse empreendimento. Então hoje a gente falou exatamente sobre marketing e publicidade. Espero que vocês tenham gostado, gente, e até breve.